México, Estados Unidos. No meio oeste americano, um incêndio letal reacende o interesse por um fenômeno misterioso. Investigators rule out homicide today after a bizarre death in Sequoia County. Investigators say other parts of the house didn't have fire damage, and there were no signs of struggle. It's very unusual and it's bizarre and I can't explain it. O incêndio é um mistério. Ninguém compreendeu como uma pessoa foi reduzida a cinzas enquanto sua casa ficou praticamente intacta. O ex-engenheiro Larry Arnold é investigador paranormal e lidera uma organização chamada Parascience International. Ele já publicou livros e artigos expondo suas teorias sobre combustão humana espontânea. Ele foi convidado a ir até o condado de Sequoia para investigar o incêndio de Oklahoma. Nós vamos saber mais sobre esse caso que parece muito fascinante, muito misterioso e continua sem explicação. Após o incêndio misterioso, o investigador paranormal quer entrevistar testemunhas. Ele começa com o xerife local, Ron Lockhart. É óbvio que alguma coisa bizarra aconteceu aqui. Era uma cena de incêndio muito incomum. Normalmente encontramos corpos queimados numa casa que também está toda queimada. E geralmente eles não estão tão danificados quanto esse corpo estava. Ron Lockhart estudou casos de incêndio nos últimos 20 anos. Mas ele nunca viu nada parecido com isso. Foto real. Rick Russell é o chefe do corpo de bombeiros local. Ele também ficou confuso. Cheguei ao local às 10h51 da manhã. Quando cheguei, percebi que tinha pouca fumaça saindo da casa e nenhuma chama. A coisa que mais me surpreendeu foi que não tinha nada queimado em volta do corpo. A geladeira estava a centímetros do corpo. E o puxador de plástico para abrir a porta nem derreteu. O puxador de plástico do fogão também não derreteu. Havia sacos de lixo a centímetros do corpo e nem enrugaram com o calor. Esse fogo se originou e acabou naquele corpo. Pelas evidências da cena, parecia que somente o corpo havia sido queimado. E Russell, chefe do corpo de bombeiros, concluiu que não havia uma fonte externa, como uma explosão causada por gasolina. Eu descartaria uma inflamação generalizada, porque acho que não tinha muita evidência de que o teto foi queimado. Eu acredito que o fogão e a geladeira teriam mostrado sinais se tivesse acontecido um incêndio explosivo. Todos que estiveram no local ficaram perplexos. Ninguém entendeu como o homem foi reduzido a cinzas enquanto a casa permaneceu intacta. Mas para Larry Arnold, este caso tem todos os sinais de um fenômeno raro e apavorante: a combustão humana espontânea. É um fenômeno extraordinário, muito difícil de investigar. E são casos realmente sem explicação. Larry Arnold estuda incêndios fatais inexplicados há anos. Ele acredita que as circunstâncias estranhas deste caso e a ausência de estragos no restante da casa de madeira são fortes evidências de que se trata de combustão humana espontânea. Pode parecer difícil de acreditar, mas até o xerife local está disposto a aceitar esta teoria. É muito estranho, porque de tudo o que foi mencionado como explicação e pelas características da combustão humana espontânea, não podemos descartá-la. É um fenômeno que assombra as pessoas há mais de 300 anos.
Desde o primeiro caso registrado em 1641, mais de 200 incidentes foram relatados em todo o mundo, da Austrália aos Estados Unidos. Em 1986, um bombeiro aposentado misteriosamente queimou até a morte em seu apartamento em Crown Point, Nova York. Um pensionista que também queimou até a morte em Galway, na Irlanda, ganhou as manchetes dos jornais em 2011, quando o legista atestou combustão humana espontânea como a causa de sua morte. Ainda assim, muitos acham que não se trata de um fenômeno real, como o investigador paranormal e cético Joy Nickel. A ciência não consegue encontrar um mecanismo pelo qual o corpo humano pode pegar fogo e todos os cenários que tentam explicar como o corpo entra em combustão são muito cheios de ficção científica, pseudociência e não tem sentido. Mas o investigador Larry Arnold discorda. Ele acha que a combustão humana espontânea é um fenômeno genuíno que precisa ser mais estudado. É muito fácil que algumas pessoas rejeitem a combustão humana porque ela atrai o senso comum. Cerca de 80% do corpo é água. É como tentar pôr fogo numa piscina. É aí que o mistério e a natureza inexplicável desses incêndios entram em cena. Em um incêndio típico em uma casa, a causa da combustão pode ser identificada em meio aos destroços do fogo. E geralmente os restos de um corpo humano são reconhecíveis. Com frequência, os órgãos internos e o esqueleto ficam intactos. Mas os incêndios misteriosos investigados por Larry Arnold são bem diferentes. Aqui, o corpo foi reduzido a uma pilha de cinzas, apesar de tudo em volta ter ficado praticamente intacto. 1964. Helen Conway queimou de um jeito que foi considerado totalmente bizarro. Do momento em que se sabe que ela estava viva até a chegada dos primeiros socorristas ao local do incêndio, onde não tinha fogo para ser apagado, o tempo total foi de 6 minutos. 360 segundos. Isso nunca foi explicado por ninguém. O Dr. John Bentley era um médico aposentado que vivia na rua Main Norte, em Condusport, na Pensilvânia. Ele queimou no chão do banheiro, deixando para trás metade de uma perna. Estas mortes são um mistério. Nenhuma delas ocorreu no que se considera uma cena de incêndio convencional. Mas a ciência tem uma teoria sobre como estas pessoas morreram. Ela é chamada de efeito pavio e não tem nada de espontâneo. Mas Larry Arnold não se convence. Em uma sala de experimentos da Universidade Harrisburg, ele fará uma demonstração. Arnold não acredita que o efeito pavio produza a intensidade de calor necessária para reduzir um corpo a cinzas, como aconteceu com um homem que misteriosamente queimou até a morte em Oklahoma. O que nós vamos fazer nessa câmera de incêndio hoje é tentar replicar ou reproduzir o efeito pavio, que é o que os céticos da combustão humana espontânea acreditam ser a explicação para a imolação de seres humanos. De acordo com o efeito pavio, a gordura contida no corpo humano é o combustível do fogo fatal. Um homem de 76 quilos tem cerca de 14 quilos de gordura. Quando queimada, esta gordura libera em torno de 105 mil calorias de energia. É a mesma quantidade de energia de 11 litros de gasolina e o suficiente para destruir um carro comum. Larry quer verificar se um pedaço de carne enrolado em um pano em chamas libera energia suficiente para transformar um corpo em cinzas. Eu estou com uma perna de porco aqui e tem um fragmento de osso. O porco queima de forma similar à carne humana, então é uma base apropriada. Vou enrolar nessa toalha. Larry põe fogo na toalha. 1000 graus Celsius já são o bastante para reduzir um corpo a chamas. Ele mede a temperatura em intervalos regulares. Já está em 225 graus e subindo. Depois de 15 minutos, a toalha está carbonizada e o fogo acabou. E quanto à carne? A carne ficou tostada, muito menos carbonizada ou reduzida a pó.
O efeito pavio não funciona para explicar a imolação de um corpo humano. A temperatura mais alta que eu medi aqui ficou abaixo de 370 graus, no auge da combustão. Em um crematório, para comparar, os cadáveres são expostos a temperaturas de 1.300 graus Celsius de 1h30 a 2 horas. A temperatura média do teste de Larry chegou a 270 graus Celsius. Como comparação, o incinerador de um crematório chega a 1.300 graus. Mas mesmo esta temperatura não reduz um corpo a cinzas. Após a cremação, os ossos são moídos antes de serem colocados em uma urna. Fato real. Mas as vítimas de combustão espontânea, como o homem de Oklahoma, são reduzidas a cinzas somente ao queimar. Fato real. O que quer que tenha queimado os restos mortais de Oklahoma não pode ser explicado pelo efeito pavio. O efeito pavio não parece oferecer uma explicação plausível para estas mortes misteriosas. E ainda existe algo mais impressionante sobre este fenômeno: sobreviventes. É incrivelmente raro, mas pessoas que alegam ter pegado fogo espontaneamente sobreviveram à experiência. Frank Baker é um veterano do Vietnã condecorado. Ele tem 2 corações roxos e uma medalha por sua bravura. Mas o momento em que ficou mais perto da morte não foi no campo de batalha. Foi em sua casa, em Vermont. É a primeira vez que ele fala dos terríveis eventos de junho de 1995. A gente estava se preparando para pescar. Eu estava sentado no sofá um dia antes de uma corrida. Tudo estava bem. O Pete estava sentado do meu lado. A gente estava se divertindo muito e, de repente... Foi a coisa mais estranha que eu já vi. O Frank estava em pânico e me deixando em pânico. Eu fiquei apavorado. Eu mal conseguia bater para apagar o fogo. Fiquei paralisado. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo com meu corpo. Nenhuma. No final, Pete e Frank conseguiram apagar as chamas. Frank foi levado ao hospital. Para ele, seria apenas o começo e os médicos não puderam ajudá-lo. O médico ficou totalmente perplexo. Ele falou, olhando para isso, Frank, o fogo veio de dentro para fora. Ele disse que nunca tinha visto nada parecido antes. Frank não estava perto de nenhuma fonte de calor ou chama. Eu não estava fumando, não tinha chamas por perto, as luzes estavam apagadas, não tinha micro-ondas. Só o que tinha na casa quando aconteceu era a luz do sol entrando pelo fundo. E este não é o fim da história de Frank. A combustão aconteceu mais de uma vez. A gente estava pescando. Tudo estava ótimo. E então... De repente, eu comecei a gritar com toda a força. Meus braços começaram a pegar fogo. Mais uma vez, Pete conseguiu apagar o fogo e salvou a vida de Frank. Eu nunca vi nada em toda a minha vida parecido com as coisas que eu vi acontecerem com o Frank. Anos depois, o estrago em sua pele já foi cicatrizado. A cicatriz levou uns 15 anos para sumir. Agora está quase normal. Mas as marcas psicológicas ficaram. Eu não tenho dúvida de que no futuro, ou a qualquer hora, isso vai acontecer de novo. O Frank Baker parece se encaixar nos critérios de um sobrevivente de uma combustão humana espontânea parcial. E precisa lidar com isso. Ele tem que aceitar uma coisa que dizem ser impossível e dizem que não pode acontecer. Nas ocasiões em que Frank pegou fogo, não havia chama ou faísca aparente por perto.
Sua experiência parece estar além da compreensão racional. Mas uma pesquisa recente que está sendo realizada em Cambridge, na Inglaterra, pode oferecer uma nova perspectiva deste fenômeno. O professor Brian Ford é um importante pesquisador de biologia celular independente. Ele acredita ter identificado a substância que pode resolver este enigma. Algo tão volátil que pode entrar em combustão com uma faísca invisível como a estática de um suéter. Pode incendiar o frasco e ele pode explodir na sua cara. Há séculos, o apavorante fenômeno da combustão humana espontânea tem intrigado pesquisadores de todo o planeta. Agora, em Cambridge, na Inglaterra, o professor Brian Ford desenvolveu uma teoria que pode esclarecer tudo. O efeito pavio não funciona. Então, eu comecei a procurar um composto no corpo que possa pegar fogo. E, apesar de não darmos importância, o corpo humano produz acetona. A acetona, que geralmente é usada como removedor de esmalte, é altamente inflamável e tem vapores explosivos. Todas as células vivas produzem acetona e quando estamos doentes, o nível de acetona pode aumentar. É esta elevação no nível de acetona durante uma doença que o professor Ford acredita que pode ser mortal. A acetona se comporta de um jeito parecido com a gasolina. Se você aproximar uma faísca, mesmo que seja no vapor de acetona, pode incendiar o frasco e ele pode explodir na sua cara. Mesmo a menor faísca, invisível a olho nu, pode inflamar a acetona. Para o professor Ford, este é o segredo de a combustão parecer espontânea. Nós sabemos de coisas que geram faíscas estáticas. Se pentear o cabelo, dá para ver as faíscas no escuro. O mistério é como uma pessoa fica inflamável. E é claro que se ela tiver acetona em seus tecidos, isso pode converter essa pessoa de um ser não combustível em um ser que queima como pólvora. O professor Ford vai realizar um experimento para testar sua teoria. O primeiro passo é fazer um humano em escala reduzida com carne de porco e vesti-lo com roupas em miniatura. Ele mergulha o modelo na acetona para que as células fiquem saturadas com a substância. Vamos ver. A acetona faz com que o tecido queime com um calor intenso. O que eu acredito que acontece na combustão humana espontânea é que a combinação de gordura e acetona é altamente inflamável. E é por isso que, num caso desses, o resultado não só é uma pessoa carbonizada, mas todo o corpo é destruído pela energia de calor liberada de dentro dos tecidos da vítima. E é por isso que é uma forma tão trágica, assustadora e pavorosa de se morrer. Em meia hora, o modelo é reduzido a cinzas. Mas há uma falha nesta teoria. O problema que eu vi na tentativa do professor Ford de reproduzir a combustão em laboratório foi que ele usou uma concentração muito alta de acetona. E eu não acredito que uma pessoa continue viva com a quantidade de acetona no corpo que ele utilizou na experiência. Eu acho que muitos casos de combustão espontânea, talvez todos, não podem ser atribuídos a isso. Com certeza, não os casos com testemunhas e sobreviventes. Larry ainda não está convencido pelas respostas científicas apresentadas até agora. E há outro problema com a teoria do professor Ford. O sobrevivente Frank Baker não tem ideia de seus níveis de acetona quando os eventos ocorreram, mas acha que uma doença não é a resposta. Na época em que os incidentes aconteceram, a minha saúde estava perfeita. Não existe nada, absolutamente nada que possa ter provocado o que aconteceu comigo. A combustão humana espontânea parece ser uma causa de morte em potencial que continua sem explicação. Frank Baker espera uma resposta definitiva. Na minha opinião, tem que ter alguma coisa no nosso corpo.
Seja na corrente sanguínea ou em células que se juntam quando não deveriam. Mas a principal corrente da ciência ainda nega que o fenômeno exista.